a acessibilidade nas eleições 2022 e o plenário da Casa aprecia 44 processos legislativos. E veja também o dia da alfabetização. É agora no Alego News. E o plenário apreciou hoje, em sessão ordinária realizada pela manhã, um total de 44 processos legislativos. Na primeira sessão ordinária de setembro, o plenário da Alego aprovou diversas matérias do Parlamento goiano, da Governadoria e ainda do TCE, quanto à avaliação do desempenho dos servidores em estágio probatório. A pedido do líder do governo na Casa, deputado Bruno Peixoto, houve reunião da comissão mista e, de forma remota, o deputado Virmondes Cruvinel presidiu a sessão. Os integrantes aprovaram 4 matérias da governadoria. Entre os projetos aprovados na mista está o que altera o processo de escolha de diretores da rede pública estadual. A matéria foi aprovada com voto em separado do líder do governo. Nós estamos promovendo agora algumas alterações no texto em que não mais teremos apenas um critério para a escolha do diretor. E sim, nós teremos toda uma formação, nós teremos todos os atos ali transcritos de sua gestão ou de outras formações para que tenha o conhecido mérito para disputar a chamada consulta pública. Em seguida, foi realizada a sessão extraordinária e, mais uma vez, o plenário destravou a pauta da ordem do dia. O projeto que altera o processo de escolha de diretores foi aprovado em primeiro turno. Na ocasião, o primeiro secretário da mesa diretora, Álvaro Guimarães, apresentou requerimento solicitando homenagem à Faculdade Luterana do Brasil por seus 50 anos. Eu costumo dizer que Itumbiara tem 2 histórias, uma antes e outra depois da UBRA. Foi a primeira universidade que chegou para Goiás e para a cidade de Itumbiara. Por isso nós fizemos questão de aprovar aqui um requerimento para homenageá-los aqui no dia 20 desse mês. E já foi aprovada pela Alego a proposta que permite a isenção de taxas para a segunda via de documentos para os idosos. A Assembleia Legislativa acaba de aprovar, em definitivo, matéria que prevê isenção de pagamentos dessas tarifas de segunda via. O processo é de autoria do deputado Henrique César e segue para a sanção do Executivo. O deputado explica que, para ter direito à isenção, a pessoa precisa ter pelo menos 60 anos de idade completos e a renda familiar não pode passar de 3 salários mínimos. A matéria agora aguarda ser sancionada pela Governadoria do Estado. Acompanhe agora a solenidade de entrega de medalha do Mérito Legislativo. Por iniciativa do deputado Sérgio Bravo, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene extraordinária para a entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira a diversas personalidades em homenagem e agradecimento pela contribuição delas ao Estado de Goiás. A cerimônia aconteceu no plenário Iris Rezende do Palácio Maguito Vilela. O autor da propositura falou sobre os homenageados. Pessoas realmente que têm trabalho relevante no estado de Goiás. A gente quer realmente que as pessoas sejam lembradas, aquelas pessoas que trabalham, estão ao lado do povo e que prestam serviço à comunidade. O segundo sargento Jordeir disse que considera a homenagem importante, tanto para ele, como também para toda a Polícia Militar do estado de Goiás. É muito importante para nós, na nossa carreira militar, já contamos com 30 anos, receber essa homenagem do Sérgio Bravo. O tenente Custódio recebeu a homenagem e destacou a importância que ela tem e também o fato de ela valorizar o trabalho da corporação. Isso é muito importante para o policial militar, para o sentimento de pessoal, dever cumprido, né? Nós nos sentimos muito gratificados com esse reconhecimento
E também para a nossa instituição é um reconhecimento muito grande, porque sempre que está valorizando um policial militar, também está valorizando a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás. Ao todo, 11 pessoas de destaque na sociedade goiana foram homenageadas com a Medalha de Honra do Mérito Legislativo. Acessibilidade nas eleições 2022. Esse é o nosso assunto de agora, em reportagem do Alego News. Por iniciativa do deputado Sérgio Bravo, a Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene extraordinária para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira a diversas personalidades em homenagem e agradecimento pela contribuição delas ao Estado de Goiás. A cerimônia aconteceu no plenário Iris Rezende do Palácio Maguito Vilela. O autor da propositura falou sobre os homenageados. Pessoas realmente que têm trabalho relevante no Estado de Goiás. A gente quer realmente que as pessoas sejam lembradas, aquelas pessoas que trabalham, estão ao lado do povo e que prestam serviço à comunidade. O segundo sargento Jordeir disse que considera a homenagem importante, tanto para ele, como também para toda a Polícia Militar do Estado de Goiás. É muito importante para nós, na nossa carreira militar, já contamos com 30 anos, receber essa homenagem do Sérgio Bravo. O tenente Custódio recebeu a homenagem e destacou a importância que ela tem e também o fato de ela valorizar o trabalho da corporação. Isso é muito importante para o policial militar, para o sentimento de pessoal, dever cumprido, né? Nós nos sentimos muito gratificados com esse reconhecimento. E também para a nossa instituição é um reconhecimento muito grande, porque sempre que está valorizando um policial militar, também está valorizando a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás. Ao todo, 11 pessoas de destaque na sociedade goiana foram homenageadas com a Medalha de Honra do Mérito Legislativo. O Morro do Mendanha e outros locais de oração podem ser reconhecidos como patrimônio cultural. Goiânia possui grandes morros, sendo os principais e mais frequentados o Morro da Serrinha, Morro do Foguinho, Morro do Mendanha e Morro Santa Marta. Todos eles têm em comum depósitos de lixo, ocupações irregulares, retiradas ilegais do solo, queimadas e derrubadas de árvores nativas do Cerrado, e frequentemente são usados para uso e venda de drogas. Porém, apesar de tantas adversidades, estes mesmos morros são utilizados pela população para as mais diversas práticas religiosas, sejam por evangélicos, católicos, espíritas ou praticantes da cultura racional. Pensando na conservação ambiental e segurança das pessoas que frequentam estes morros diariamente, que o deputado Jefferson Rodrigues criou o projeto de lei para reconhecer estes locais como patrimônio natural e cultural. Estes locais que são para nós sagrados, eles têm que ter uma proteção do Estado, para que as pessoas que vão lá, não somente para orar, mas ali por ser, podemos dizer também, um local alto, um mirante, que ali venha ter um local de segurança, que as pessoas possam ir para ver o pôr do sol, por exemplo, para ver a cidade no que diz respeito à noite, né? Quando as luzes, o sol desce, a lua aparece e as luzes da cidade, elas embelezam, fazem a cidade se tornar mais bonita. Então precisa, e nós entendemos, de um local seguro, um local que esteja ali preparado para receber não somente as pessoas, mas que também venha trazer segurança para quem for, ou para orar e buscar a presença de Deus, ou somente para aquela pessoa que quer ver a paisagem de um raiar, de um final do dia ou de uma noite. O Morro da Serrinha é um dos mais conhecidos pelos goianos, que frequentemente visitam o local para professarem a sua fé. Por aqui encontramos várias espécies de plantas nativas do Cerrado, por isso possui uma grande relevância ambiental, além de estar presente na história oficial de Goiânia. Registra-se que em 1930, Pedro Ludovico Teixeira, fundador de Goiânia, subiu aqui no Morro da Serrinha e, ao ver o horizonte, escolheu onde seria instalada a nossa capital. Infelizmente, a situação é precária.
Há depósitos de lixo, ocupações irregulares, retirada ilegal do solo, queimadas e derrubadas de árvores. Eu acho muito importante para nós, né, que estamos aqui. Eu venho assim de manhã, porque eu já não tenho coragem mais de vir à noite, né, que devido a umas coisas que já me aconteceu. Então eu acho muito importante, é muito bom. Eu creio que todos nós vamos ser beneficiados mesmo. Do alto do Morro do Foguinho, contemplamos a região oeste da capital. Por lá encontramos um altar que foi construído com o objetivo de receber os cristãos que realizam cultos e orações. No local há moradores que vivem por lá há muitos anos. Vimos também criação de animais. Aqui é onde fica o ponto mais alto de Goiânia, Morro do Mendanha. Assim como nos demais morros, foi possível ver algumas construções irregulares que comprometem as encostas e o solo, e uma grande degradação ambiental. O quarto morro presente no projeto é o Morro Santa Marta. Para chegar no topo, percorremos uma pequena trilha. No caminho, várias pedras com escrituras bíblicas e, no ponto mais alto, uma contradição. De um lado, uma vista exuberante da cidade. Do outro, mais lixos e invasões. Conversamos com alguns cristãos que têm o costume de ir até os morros sobre o teor do projeto. Ajudaria muito os cristãos para mim estar orando, não só os cristãos, mas a população, seria muito adequado. Essa manutenção, o projeto, seria bom. Com o tombamento desses locais, o poder público deverá proporcionar infraestrutura, sinalização, iluminação, entre outras medidas que garantam a segurança do público, a preservação ambiental e planos para que as devidas manutenções estejam em dia, além de garantir a laicidade para que grupos de diferentes credos possam frequentar os morros em harmonia. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Este é o nosso assunto de reportagem com Edrisa Borges. Um assunto extremamente delicado e que precisa ser discutido como forma de alerta e prevenção. Ninguém suicida ou comete suicídio da noite para o dia, né? As pessoas que chegam de fato a cometer esse ato, elas vêm adoecendo já tem algum tempo. De acordo com a Organização das Nações Unidas, 9 em cada 10 casos podem ser evitados. Dados da OMS mostram que por ano são registrados cerca de 12 mil no país e mais de 1 milhão no mundo. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Trata-se de uma triste realidade, principalmente entre os jovens. A psicóloga Maria Fernanda aponta 3 pilares para a prevenção: profissionais, remédios e a família, que tem um papel fundamental nesse processo e deve estar atenta a mudanças de comportamento. A gente faz do suicídio um mito, porque realmente é um assunto muito delicado, né? A gente está falando ali de um risco de vida de outra pessoa. E ela vai além, ao afirmar que é preciso conversar sobre o assunto e ajudar. E de que forma é essa que os familiares ajudam? Prestando apoio, às vezes um acolhimento, às vezes uma escuta, falando com você que ele acredita, esse é um ponto muito importante, que ele acredita que o seu sentimento é válido e é real. Outro pilar importante para salvar vidas é o CVV, fundado há 6 décadas. Só para se ter uma ideia, em 2021 foram cerca de 3.600.000 atendimentos em todo o país, sendo quase 10 mil por dia. É um trabalho onde a gente procura valorizar a vida de quem nos liga, onde a gente procura acolher essas pessoas, né, com uma situação onde a gente está ali para que possa abraçar mesmo distante. É um trabalho 100% sigiloso. A pessoa liga, não precisa falar nome, endereço, nada. Apenas aquilo que está dentro dela em relação ao estado emocional que ela se encontra.
No Brasil, o CVV tem cerca de 4.500 voluntários como Messias. E para trabalhar nessa causa, é preciso ter muito amor e dedicação. A gente precisa muito de pessoas, pode ser qualquer pessoa, voluntário de CVV, não importa a classe social, acadêmica, qualquer pessoa pode ser voluntário. Basta ter disponibilidade, 4 horas e meia, um pouquinho de amor no coração e tempo, né? Para esse trabalho, mas a gente precisa muito de voluntário em todo o Brasil. E para reforçar a conscientização quanto à importância da vida e auxiliar na prevenção do suicídio, em 2014 o Brasil abraçou a campanha Setembro Amarelo, maior campanha anti-estigma do mundo. Este ano o lema é: a vida é a melhor escolha. Em Goiás, a campanha foi adicionada ao calendário cívico-cultural do Estado. A lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo é de autoria do deputado Hélio de Souza. É um assunto que deve vir à tona para que a gente possa, através da discussão, despertar então a todos que, lamentavelmente, o suicídio é fruto de uma tendência, de uma doença. É importante todo mundo entender que esses transtornos, tanto de humor quanto de personalidade, eles são, sim, doenças que precisam de tratamento farmacológico com psiquiatra, psicológico com psicólogo e um vínculo muito forte com a família. Essa é a tríade ideal. E aqui na casa, a Assembleia dá início à campanha Setembro Amarelo a partir da próxima semana. E agora um outro assunto a respeito do Dia da Alfabetização. A gente fez uma reportagem especial para você. É com Patrícia Lee. Ah, se essa imagem pudesse eternizar. É tão lindo de se ver. Motiva a gente. Ainda tão pequeninos, mas logo, logo vão entrar no universo tão importante e que vai fazer toda a diferença. Olhos atentos, concentração e muito desejo de aprender. A pequena Clarice, ainda tímida com o juntar das letrinhas, das palavras, que hoje se apresentam como um mundo à parte de descobertas e aventuras. Ela tá firme e já demonstra desenvoltura. Boitatá, boto cor-de-rosa, mula sem cabeça, saci. A alfabetização é a base para uma educação construtiva. O seu papel é fundamental. É preciso levar em consideração a individualidade de cada criança em seu processo, que se inicia nos primeiros anos de escolaridade. O letramento é parceiro nesse caminhar. Tá lado a lado. É uma extensão. Letrar significa inserir a criança no mundo letrado, no contexto das práticas sociais. A alfabetização, ela inclui a criança no meio onde ela vive, né? A criança, um adulto, um jovem, ele se torna autônomo no meio onde ele convive, seja para se relacionar com o outro, até consigo mesmo, né? Gera segurança para ele poder interagir no meio onde ele vive, além do que a aquisição da leitura e da escrita, para ele exercer hábitos dentro da cidadania, dentro da sociedade. Com o objetivo de chamar a atenção sobre o tema, despertar assuntos e questões ligadas à alfabetização ao redor do mundo, 8 de setembro é o dia D, Dia Mundial da Alfabetização. A data foi criada pela ONU e pela Unesco em 1967. Nas últimas décadas, vários países têm assumido o compromisso de combater o analfabetismo. Pesquisas já revelaram que quanto mais pessoas analfabetas, menor é o índice de desenvolvimento. Estados, municípios, entidades, todos unidos por uma mesma causa. Aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, propõe por meio de um projeto de lei de sua autoria a adesão de Goiás ao Plano Nacional de Alfabetização. Atualmente, a alfabetização atinge cerca de 85% da população mundial, segundo dados da ONU.
No entanto, estima-se que cerca de 800 milhões de adultos no mundo não sabem ler, escrever ou contar. E aproximadamente 250 milhões de crianças analfabetas funcionais, ou seja, aquelas que não sabem interpretar os textos. A pandemia veio e o efeito foi sentido ainda mais. O número de crianças brasileiras que não sabem ler e escrever cresceu 66%. Para quem atua na chamada linha de frente, os desafios são constantes, são diários. Para mim, são entre 3 pontos. O primeiro desafio é para os alunos, porque gera uma insegurança. Para eles é algo novo e ler e escrever é um desafio. Segundo é um professor. O professor é fundamental, porque ele não basta ter ações públicas, políticas que são muito boas ou ter uma estrutura escolar formidável, mas o professor ele é fundamental porque ele vai gerar naquele aluno autonomia. E o terceiro desafio é levar os pais a uma rotina de estudo em casa. Para mim, levar os pais a ter essa consciência que eles são parte do processo é um desafio muito grande. Se alfabetizar é o primeiro passo de um caminhar intenso de aprendizados, é por meio dela, da alfabetização, que se forma cidadãos participativos, conscientes de seus direitos e deveres. Como já dizia o educador Paulo Freire, é preciso plantar a semente da educação para colher os frutos da cidadania. Clarice está no primeiro ano de alfabetização. O que você está achando dessa fase, filha? Muito legal. O que você mais gosta? Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de estudar. Eu sou professora, sou educadora e nós fazemos muita questão da leitura na vida da Clarice, porque nós entendemos que a leitura, o gosto pela leitura ajuda muito no desenvolvimento da alfabetização. E é muito bom comemorar esse dia da alfabetização para lembrar o quanto essa fase é importante. Que dessa fase parte de todo o desenvolvimento que a criança vai ter de sucesso na sua vida futura. Eu sou apaixonada pela educação e isso me dá muito orgulho. Eu sei que é uma classe que por vezes não é tão valorizada, mas vale a pena. Vale a pena porque você influencia uma geração que vai contar para o futuro. Ali eu posso mesmo ver na minha sala de aula futuros professores, advogados, médicos, né? E eu creio que eu posso fazer a diferença, porque eu sei que vai ter frutos. E o Alego News de hoje termina aqui. Até a próxima edição.